Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas ao canal Rocha Mazo Advogados aqui no YouTube. Nós somos um escritório especializado em produtor rural, onde você tem uma safra segura, mesmo sem contratar um seguro. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar de algo que está impactando e vai impactar diretamente você, produtor rural, produtora rural, que toma crédito, especialmente do Banco do Brasil. Nós vamos falar da dificuldade que o Banco do Brasil está tendo em receber os seus créditos, recuperações judiciais que estão impactando o recebimento e o valor do lucro do banco que acendeu um alerta dentro do banco, e isso foi notícia durante todo o final da semana e o começo da semana. Então nós vamos falar sobre isso e esse vídeo é para você, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque isso impacta a sua vida, produtor, produtora rural, e impacta a vida de todo mundo que está no agronegócio. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, interagir com a gente, porque quanto mais você nos abastece com informação, mais a gente produz conteúdo relevante para você. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro aqui na produção dos conteúdos. E aí, pessoal? E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais interativo, que eu quero mostrar para vocês algumas matérias que foram publicadas na internet, em portais extremamente importantes, como Forbes, Infomoney, Bloomberg, sobre esse impacto da inadimplência do agronegócio no Banco do Brasil, no lucro divulgado do Banco do Brasil, o que fez com que a própria presidente do Banco do Brasil viesse a público se explicar, e dessa explicação decorreram algumas situações que nós vamos abordar no vídeo também, e efetivamente vai impactar a concessão de créditos do Plano Safra pelo Banco do Brasil nesta safra 2025-2026. Então, como você está vendo aqui, crédito rural em crise, desafios e caminhos legais. Vamos começar o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo novamente. Então, Pedro, pode colocar aqui que o início da safra, a apuração do primeiro semestre, revelou uma retração histórica no crédito rural. Isso se dá muito pelo cenário, né, de incerteza climática, incerteza mercadológica. Veio esse tarifaço dos Estados Unidos, também teve uma repercussão no final, mas o que efetivamente está impactando é o receio do produtor rural em captar esse recurso, porque o juro está muito alto. Combinado com isso, um aumento expressivo da inadimplência, ou seja, o não pagamento de contratos rurais das safras passadas. Isso pressiona as instituições financeiras de uma forma onde a instituição, para se defender, para que os seus números perante os seus acionistas, para que sua divulgação de lucro, para que as suas ações não caiam no mercado, elas precisam ter ações de reparação disso, e isso acaba pressionando todo o sistema. A conjunção de clima severo, juros elevados e queda no preço das commodities expôs as fragilidades do setor, especialmente o Banco do Brasil. Então, Pedro, pode passar. Eu gostaria aqui só de chamar a atenção, você está vendo aqui, não vou ficar aqui falando de número por número, mas você pode ver aí que o crédito rural caiu em julho, os investimentos despencaram, Moder Frota, que é a modernização, teve o pior julho desde 2014, ou seja, 11 anos. O Banco do Brasil está com 12 bilhões em atrasos, maiores do que 90 dias, o que representou uma diminuição de 60% no seu lucro trimestral, despencando 3,8 bilhões de reais. Isso foi muito negativo do ponto de vista da visibilidade da instituição, da sua credibilidade, especialmente pelos acionistas, e isso, como eu disse no início, está tendo uma repercussão muito grande. 74% dos inadimplentes nunca tinham ficado devendo para o banco até 2023, e desses valores, quase 2 bilhões e meio de reais estão ligados a recuperações judiciais. É um dos temas que nós vamos tratar aqui. E eu gostaria de te falar, esse vídeo é um dos que nós vamos fazer sobre isso, porque nós vamos nos posicionar referente a essa suposta indústria das recuperações judiciais no Brasil, especialmente no agronegócio. Pedro, pode passar, por favor. Então, um choque sistêmico no crédito rural. Produtores tradicionais antes pagavam suas contas, foram atingidos de forma abrupta, especialmente no Centro-Oeste e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós tivemos as enchentes, depois veio uma seca. Ano passado nós tivemos a seca recorde dos últimos 50 anos, que pegou norte do estado de São Paulo, Minas Gerais e Centro-Oeste,
foi dizimando, foi queimando tudo, então tivemos muitas perdas. Efetivamente, o produtor ficou sem condição de pagar os seus custeios. E a judicialização via recuperação judicial cresceu absurdamente nesse cenário, sendo que só neste 2025, 389 recuperações judiciais de agronegócio foram distribuídas, impactando diretamente os resultados dos bancos, especialmente o Banco do Brasil. Então eu gostaria de chamar a atenção e agora pedir para o Pedro colocar as matérias que chamam a atenção sobre isso, que essas matérias saíram de sexta-feira para cá, tá? Então você pode ver aqui, essa é uma matéria da Forbes, Forbes, agronegócio influencia Banco do Brasil vê lucro despencar 60%. Você pode descer aqui, ó, e pode ver, o lucro líquido ajustado caiu 60% no mesmo período do ano passado, indo a 3,78 bilhões, e o retorno de patrimônio despencou de 8,4 de 16,7 dos 3 primeiros meses do ano, abaixo do Itaú e do Bradesco, como a gente dizia. Então, perante os concorrentes, o Banco do Brasil ficou fragilizado. E aí agora a gente pode passar, porque essa matéria é um pouco mais técnica, nós podemos passar para essa próxima matéria aí entre altas e baixas. Com 20 mil devedores no agro, o Banco do Brasil aperta o freio e vai precisar processar escritórios de advocacia. Pode descer um pouco, eu gostaria de chamar a atenção para isso aqui, porque olha como isso é importante. O Banco do Brasil teve, difícil hoje, né, ter tanta publicidade, mas o Banco do Brasil, a partir do momento que ele teve esse resultado, o que ele fez? Ele acionou sua área jurídica e foi descobrir que essas recuperações judiciais estão impactando muito e que muitos desses produtores que pediram recuperação judicial não eram sequer inadimplentes anteriores, não eram pessoas que estavam devendo. E aí houve todo um trabalho, né? Pode descer aí, Pedro, de identificação, e a presidente do Banco do Brasil, a Taciana Medeiros, alegou, com base nas suas informações passadas pela sua área técnica, que alguns escritórios de advocacias, e não são poucos, tá, estão nas redes sociais fazendo a oferta do serviço de recuperação judicial a produtores rurais, prometendo situações que, no entender do banco, caracterizam a advocacia predatória. O que é isso? É se socorrer de uma previsão legal para utilizar de uma forma não adequada, não ética, não correta. E essa advocacia predatória ela é proibida. Então, o que o Banco do Brasil fez? Acionou a Advocacia Geral da União e o Conselho Nacional de Justiça para investigar esses escritórios, o que eles chamam de litigância abusiva, ou seja, eu ofereço um serviço, eu induzo, eu como advogado, vou até a internet e digo, olha, você produtor rural que está numa situação assim, eu te ofereço aqui uma recuperação judicial que vai fazer isso, como eu vou mostrar para você quais são as consequências disso, e com isso você não vai pagar suas dívidas. O produtor que está naquela situação, ele pode simplesmente dizer, olha, achei a saída para os meus problemas e adere a isso, fazendo com que ele tenha um fôlego inicial de não pagar as dívidas. Só que existe uma consequência muito grave, como a gente vai falar aqui. O que isso está efetivamente impactando? Pode abrir a matéria agora, por exemplo, da Exame, né? Pode descer aí, ó. Ele vai processar os bancos e, fatalmente, Banco do Agro, né? Pode descer mais um pouco aí, Pedro? Nós vamos chegar aqui, ó, no Banco do Agro, ó, tá vendo? Ó? O Banco do Brasil, 30% dos clientes é compostas por produtores do setor. Metade do financiamento do agronegócio brasileiro vem do Banco do Brasil. E essa inadimplência, o que vai acontecer em decorrência disso? O banco já disse, nós vamos apertar o cerco, nós vamos ter mais critério para conceder os financiamentos, nós vamos ter mais exigências burocráticas para conceder os financiamentos. Então, fatalmente, a sua vida, produtor, produtora rural, para conseguir os financiamentos, vai ficar mais difícil. Eu não estou dizendo que pode ficar, ela vai ficar mais difícil. Porque o banco nada mais é do que uma instituição que deve reportar aos seus acionistas as ações que ele faz para ter mais lucro. E como o banco está tendo muita inadimplência,
O que ele vai fazer? Crédito mais seletivo. Pode descer aí, que você vai ver que nós não estamos inventando nada. Pode descer, Pedro. Ó, crédito mais seletivo. Ó. Segundo Felipe Prince, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco, a estratégia do banco para a safra 2025-26 é ser mais seletivo na concessão de crédito. O executivo afirmou que tem calibrado a estratégia de acordo com as formas de garantia, que deve refletir no desempenho do banco. Atualmente, a penhora de safra como garantia do crédito agrícola é um modelo de CPR, que a gente sabe, e isso vai ficar mais difícil. Ou seja, o valor que o produtor espera receber da safra futura é utilizado como espécie de seguro para o pagamento do empréstimo. O que acontece? A partir do momento que há seca, há perdas, o produtor não consegue pagar. Há inadimplência. Agora o banco, para conceder esse tipo de financiamento, ele vai ser mais criterioso e fatalmente essas operações que eram mais fáceis de fazer vão ficar mais difíceis. O que vai sobrar? Garantias reais, alienação fiduciária, uma série de exigências maiores que vão impactar não só a facilidade para tomar o crédito, como vai colocar o patrimônio do devedor ainda mais em risco, o patrimônio do produtor rural, que não tem nada a ver com isso, dessa advocacia predatória, dessa inadimplência e desta possível indústria das recuperações judiciais. Então você já conseguiu ver o contexto? O banco teve prejuízo, diminuiu o seu lucro, pressão dos investidores, pressão da diretoria, o presidente veio a público, disse, olha, nós vamos tomar providências. Quais são as providências? Nós vamos investigar esses escritórios de advocacia via CNJ, via Advocacia Geral da União, e nós vamos melhorar a nossa análise de crédito, dificultando o acesso ao crédito. Poucas pessoas estão sendo beneficiadas, muitas pessoas vão sofrer com isso. Então nós precisamos acompanhar. Então agora eu gostaria só de ter trazido isso para você, para mostrar que o que nós estamos falando é trazer essas informações e trazer uma questão conjuntural. Agora nós vamos voltar para lá, porque eu quero trazer para você entender o que efetivamente é uma recuperação judicial, né? Então, recuperação judicial está prevista na Lei 11.101 de 2005, uma lei de inspiração na legislação norte-americana que veio para alterar a antiga Lei de Falências e Concordatas. Essa Lei 11.101, ela trata da recuperação judicial e da falência do empresário. E por que isso efetivamente está sendo usado no agro? Porque existem muitos empresários rurais. Na verdade, a gente prega, né, Pedro? Todo produtor rural é um empresário rural, mesmo que ele não se identifique. Ele é empresário rural porque ele desenvolve uma atividade econômica num lugar certo, que é a sua propriedade, com a produção de bens e serviços. Portanto, ele é empresário na definição do Código Civil. Então, por isso mesmo, ele se enquadra na Lei de Recuperação Judicial, como você está vendo aqui. Mas qual é o objetivo? O objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, ou seja, da sua atividade, o emprego dos seus trabalhadores, o interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Veja só que o contexto da recuperação judicial é assim. A empresa chegou num ponto que ela não tem como pagar suas dívidas. Só que ela é uma empresa viável, ela consegue, com mais tempo, com renegociações, ela consegue demonstrar ao Poder Judiciário que ela é viável, que ela está passando por uma crise momentânea. Então existe esse instrumento que tem por objetivo superar uma situação de crise econômico-financeira do devedor. Então existe um cuidado da legislação em trazer um remédio para o empresário que chegou nesse ponto. Então, o produtor rural que se encontra numa situação dessa, ele tem direito, como você vai ver, podemos passar para o próximo. Então, quem pode requerer recuperação judicial? O devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda os seguintes requisitos cumulativamente. Ou seja, ele tem que ter todos esses requisitos aqui juntos, tá? Mas não é isso que eu quero trazer. Eu só queria trazer essa questão para você entender, do ponto de vista legal, quem que pode requerer. Então, o devedor ele tem que pedir, no momento do pedido, ele tem que ter 2 anos de atividade regular e comprovar todos esses requisitos aqui. E mais um pouco que eu vou passar agora para o próximo slide, que diz assim, ó, no exercício da atividade rural por pessoa jurídica, então aqui está a previsão do pedido pelo produtor rural. No exercício de atividade rural por pessoa jurídica.
Aí vem toda a comprovação do prazo, para comprovar o prazo, como que ele faz. E no parágrafo 4º, ele diz também que há uma possibilidade de contabilmente se comprovar. E para fins de atendimento disso, as relações contábeis. Então isso aqui é uma questão muito técnica, mas se eu não trouxer isso aqui, fica difícil de eu justificar o que eu estou dizendo, especialmente para você que é advogado ou advogada que pode estar vendo esse vídeo. Mas ele está falando isso da onde? Estou falando isso porque está na legislação. Então está ali que o produtor rural que exerce atividade, ele pode comprovar isso para fins da legislação através desses documentos, já que a sua atividade é um pouco diferente de uma empresa comercial, industrial, como outra qualquer. Pode passar, Pedro? Então agora que você já sabe, quais são os créditos sujeitos à recuperação judicial? Então ele pede uma recuperação judicial para ganhar fôlego, mas o que efetivamente acontece? Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra co-obrigados, fiadores e obrigados dos regressos. Então, assim, todos os débitos do produtor, do empresário, eles vão para o pedido de recuperação. Mas os credores, eles ficam garantidos com o seu crédito, tá? E as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas, ou seja, a hora que o produtor pede a recuperação judicial, aqueles contratos que ele tem rural, com aquele juro, com aquela condição, ficam travados naquilo, salvo se o plano de recuperação for diferente. Mas veja como os benefícios são muitos. Ele consegue pedir a sua recuperação, os seus créditos ficam congelados, como você vai ver, e ele ainda consegue manter as bases que ele contratou. Então ele não vai ter uma mora, ele não vai ter acréscimo de juros, outras taxas de juros, e isso faz com que ele ganhe uma moratória, ou seja, ele ganha tempo. Pode passar, Pedro, por favor? Então, os meios de recuperação judicial, o objetivo central do pedido, constitui meios de recuperação judicial observada a legislação, concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. O que é isso? A partir do momento que o produtor fala, eu estou em recuperação judicial, o judiciário diz, eu concedo a recuperação judicial, ele simplesmente fica sem precisar pagar e ele vai pedir concessões de prazos e condições para pagar as suas obrigações que já estão vencidas e aquelas que estão por vencer. Então, pega um período para trás e um período ainda para frente. E é isso que a recuperação judicial faz. E ele faz ali, como você pode ver, aquele é o inciso 1 do artigo 50, que está aqui, e eu já vou para o 12º, porque os outros são muito técnicos, não vem ao caso. A equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial. O que é isso? Naquele dia que foi pedido a recuperação judicial, os encargos financeiros ficam travados. Então, olha como os benefícios são muitos, do ponto de vista legal. Eu paro de dever, fica tudo congelado, o crédito fica lá suspenso, o credor tem que parar as suas cobranças e os encargos ficam congelados. Então vamos lá ver os efeitos práticos imediatos da recuperação judicial. Então, estando em termos a documentação exigida, o juiz defere o processamento da recuperação. Ele dá uma decisão dizendo, defiro o processamento e os efeitos imediatos, a nomeação do administrador judicial. Então, a partir desse momento, ele dá um comando, nomeia uma pessoa que vai entrar na empresa do produtor, da produtora rural, ou numa empresa qualquer, nós estamos falando de agro, vai entrar lá e vai dizer assim pro dono, olha, agora você deve reportar a mim tudo que você faz. Cada conta que você pagar, cada débito que você contrair, ou seja, eu sou agora o olho, o ouvido e a mão do juiz aqui dentro da sua empresa. Então a sua autonomia acabou, e ela acabou até o dia em que o plano de recuperação for aprovado e pago ou decretada a sua falência. Então o primeiro efeito prático é você perder a autonomia sobre o seu negócio e ficar vinculado não só aos seus advogados, que você contratou para isso, mas também ao juiz praticamente dentro da sua empresa. Dando tudo certo, ótimo. Saiu do trilho, péssimo. Já o lado positivo é que todas as suas ações, inciso 3º, todas as ações e execuções contra o devedor ficam paralisadas por no mínimo 180 dias. Então, esses processos não correm mais, então você que é credor de uma empresa em recuperação judicial, pode ser que você esteja, como aconteceu comigo, num processo, eu estava com o processo penhorado, o imóvel avaliado, para mandar a leilão para receber o crédito do meu cliente e os meus honorários.
Eles entraram com pedido de recuperação judicial e paralisou o processo. E o processo está paralisado há 3 anos, porque a recuperação judicial não se concluiu. Então, veja só, para o credor é terrível, para o devedor é ótimo neste momento. Porém, eu vou chamar a atenção para o parágrafo 4º. Efeitos irreversíveis. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação após o deferimento do seu processamento. Então, aqui é o que ninguém fala para você, produtor, produtora rural, para você que está pensando na recuperação judicial. A partir do momento que você entrar com o pedido e ele for deferido pela justiça, você não pode mais desistir dele. Vai enfrentar todas as consequências dessa legislação, que é extremamente pesada para comprovar as alegações que foram feitas. Com o administrador judicial praticamente sendo a longa-manos, a mão, o ouvido e o olho do judiciário dentro da empresa. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso daqui? A recuperação judicial que está sendo vendida por muitos advogados e advogadas na internet e nos escritórios de advocacia como solução para o agronegócio pode ser um tiro nos 2 pés. Pode ser algo que, num primeiro momento, vai dar um refresco, vai dar uma acalentada, vai dar uma tranquilizada, não vai pagar as dívidas, o produtor, a empresa do agro naquele setor vai começar a se reestruturar, mas ela vai ter dificuldade de acesso a crédito, ela vai ter uma desconfiança gigantesca no mercado, pode ser que efetivamente ela não consiga cumprir aquilo que ela está prometendo e ela não consegue mais desistir disso. E se não cumprir o que for prometido e não for aprovado o plano de recuperação, a falência é decretada. Então, muito cuidado com essas promessas, especialmente de advogados que vêm com isso com uma solução milagrosa. Isso é o que vai ser investigado a partir de agora, ainda que com reação da OAB, com a reação justa da OAB, porque não são todos os advogados que estão fazendo isso. Geralmente os bons pagam pelos maus, mas existem muitos escritórios de advogados e advogadas se aproveitando desse momento de instabilidade no setor do agronegócio, oferecendo essas soluções, que é como você dar um remédio extremamente potente para uma pequena dor de cabeça. Dar um tiro com uma cartucheira num pequeno passarinho. Às vezes a arma utilizada é muito pesada para aquela caça. O remédio é mais amargo do que a doença. Então tem que ter uma análise criteriosa. E nós aqui na Rocha Maso não compactuamos com isso. Nós já fomos consultados mais de uma vez para entrar com recuperações judiciais no agronegócio. Em todas elas nós depois da análise, não identificamos que era o caso, não era a melhor solução para o produtor e não pegamos o serviço e nem pegamos. A gente só faz se for efetivamente a melhor saída e dentro de um contexto aonde aquela empresa do agronegócio, aquele produtor rural esteja apto a cumprir com a legislação. Pode passar, Pedro? Ficou claro como isso é grave? Então, os pilares da crise numa visão geral. Endividamento crescente e crédito retraído. Clima, juros e preços comprimindo margens. Uso distorcido da recuperação judicial. Há um efeito sistêmico de abalo no crédito do agronegócio que nós vamos ver a partir de agora. E você, produtor, produtora rural, aperte o cinto. Na hora de pedir o seu custeio, vai ter mais burocracia, vai ter que ter mais critério. Então, são 4 pilares que a gente colocou. O agro precisa de liquidez, justamente quando os desembolsos caem. Quando você não tem uma situação de liquidez muito boa, você começa a ter que pagar mais e receber menos. A retração no crédito trava o investimento em tecnologia, irrigação, diminui a resiliência do produtor diante da adversidade e ele acaba desistindo, gerando um impacto muito negativo em atividades familiares e em empresas sólidas que hoje podem e estão passando por dificuldade. E o cenário é muito grave e exige uma ação correta, uma ação de qualificação. Clima, juros e commodities. Eventos climáticos externos, nem se fala, seca. Nós estamos vivendo um veranico nesse momento. Esse vídeo está sendo feito dia 21 de agosto de 2025. E nós estamos com 35 graus em pleno inverno. Juros em patamar elevado, 15% de Selic. Queda do preço da soja e do milho no mercado internacional, comprimindo margens. Isso deteriora rápida carteira de crédito, como a gente vem advogando. O uso distorcido da recuperação judicial, utilizando isso como um crédito de barganha,
travando algumas operações, dá um fôlego, mas como a gente viu, pode ser um tiro no pé e decretar a falência desses empresários, e poucos estão sendo beneficiados para a dificuldade e a situação piorar para muitos. E o efeito sistêmico, como o Banco do Brasil efetivamente apurou o seu prejuízo, ele vai endurecer as linhas de crédito. E por fim, nós gostaríamos aqui, pode passar, Pedro, dizer que há um caminho jurídico adequado, que nós defendemos e advogamos, que é o uso do Sistema Nacional de Crédito Rural, a Política Agrícola Nacional e o Manual de Crédito Rural. Você, produtor, produtora rural, que teve perdas decorrentes de clima, decorrente de mercado, comercialização, qualquer fato externo adverso que impactou a sua vida, você pode se socorrer de instrumentos jurídicos legais já existentes, sumulados, que dão a você a possibilidade de se recuperar. Não caia nesse engodo da recuperação judicial se não for um caso muito extremo. É muito mais fácil e efetivo e eficaz que você procure uma orientação jurídica adequada. Nós aqui na Rocha Massa somos especializados nisso. Procure uma orientação jurídica adequada para saber se você tem a prova necessária para comprovar esses fatores adversos. E se você efetivamente está disposto a se recuperar, é possível que você faça isso numa renegociação com o banco direta, ou se não conseguir, direto com o judiciário, numa ação, 2 ações, 3 ações judiciais, e não numa gigantesca ação de recuperação judicial. Então, há sim caminho para você sair dessa situação. E por fim, o nosso posicionamento. Nós não compactuamos com a recuperação judicial predatória, não oferecemos esse serviço de forma indiscriminada e só advogamos com isso quando for o caso mesmo. Advogamos os produtores com perdas reais e aqueles que efetivamente estão precisando de socorro. Atuamos com provas documentais e planos auditáveis. Utilizamos o Manual de Crédito Rural, o Sistema Nacional de Crédito Rural e a Política Agrícola Nacional como base. E só fazemos o remédio extremo quando for o caso. Então eu gostaria de deixar isso muito claro para você. Apertem os cintos, produtores rurais. Você que precisa do Banco do Brasil, vai ficar mais difícil. Procure orientação e, mais que isso, se qualifique. Nós temos um programa de qualificação do produtor rural que nós lançamos, não está à venda no momento, né, Pedro? Mas se você tiver interesse, nós podemos conversar. Esse programa vai transformar a sua safra, a sua criação, em algo muito mais seguro, mesmo não tendo um seguro contratado com uma pólice. É documento, é execução, é planejamento, é documentação que vai fazer com que, ao final, numa situação difícil, você consiga se recuperar. Então, em suma, recuperação judicial predatória, inadimplência alta, lucro do banco caiu, banco começou a ser pressionado pelos seus acionistas e pelo mercado, teve que dar uma resposta, vai investigar escritórios de advocacia, vai fazer uma varredura nessas recuperações judiciais, vai travar um pouco isso, porque vai ficar um pouco mais difícil, o judiciário já está alerta a isso, e o crédito vai ficar mais caro e mais difícil para todos. Nós temos que combater esse tipo de advocacia predatória. Nós temos que combater o uso de instrumentos legais que beneficiam apenas poucos e prejudicam muitos. O Brasil é um grande país com mais de 8 milhões de estabelecimentos comerciais agropecuários, pequenos e médios produtores, que não podem ficar, por causa de 300, 400, 500 recuperações judiciais, à mercê de não conseguir crédito. Então nós, advogados sérios do agronegócio, temos que nos levantar contra isso e não podemos cair na tábula rasa, no lugar comum, no caminho mais fácil de convencer um cliente a usar esse remédio apenas para ganhar dinheiro, quando na verdade você está fazendo um mal para o sistema e no final é muito provável que você esteja fazendo um mal para o seu cliente. Recuperação judicial só em caso de efetiva necessidade. Há remédios outros tão eficazes ou mais do que a recuperação judicial. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Nós estamos aqui estudando para trazer para você informações relevantes, atuais e sérias
sobre o agronegócio, sobre política agrícola, sobre crédito rural, sobre seguro rural, sobre tudo o que acontece no campo, no Brasil e no mundo. Muito obrigado, te vejo na próxima, até logo.